Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 13, dar-se-á àquele que tem. Esse item ele foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque a aquele que já tem, mas se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Então eu creio que o primeiro ponto a ser destacado aqui, pessoal, é a conexão desse texto evangélico com a nossa mensagem sorteada hoje no livro Palavras de Vida Eterna, né? Porque a nossa mensagem de hoje tinha o título de Olhos, né? E nos chamava a atenção para o fato de que a simples questão de termos olhos não significa que conseguiremos enxergar a realidade com profundidade. Era isso que a nossa mensagem de hoje nos dizia. E Jesus aqui, nessa passagem do Evangelho de Mateus, diz também, né? Ouvireis com vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Ou seja, não basta termos ouvidos e olhos saudáveis. Precisamos ter um olhar de sabedoria interior que consiga penetrar além da aparência para ver a profundidade dos ensinamentos. Porque, inclusive, aqui, Jesus está nessa passagem explicando a seus discípulos por que para o povo ele fala através de parábolas, ou seja, através de pequenas histórias com um fundo moral, né? E ele explica aos seus discípulos que fala dessa forma porque o povo, de um modo geral, não tem ainda olhos nem ouvidos para compreender de maneira mais profunda e abstrata e metafísica os ensinamentos que Jesus tinha a passar. Então ele procurava colocar esses ensinamentos nessa moldura de uma história que se desenrolava dentro dos próprios costumes da época. Então ele criava uma historinha e a partir dali ele dava um ensinamento espiritual mais profundo. É só a gente lembrar da parábola do semeador, né, por exemplo, da parábola do festim de bodas, que são duas, entre outras, que nós já estudamos aqui no nosso Evangelho no Lar, né? Ou seja, ele pegava costumes bem comuns daquela época, hábitos bem comuns, né, do povo judeu naquela época, e ao criar a história, dava o ensinamento espiritual, ou transmitia o ensinamento espiritual que ele queria transmitir, né? E essa mensagem, pessoal, ela tem uma conexão com uma outra mensagem que nós já sorteamos aqui, que eu estou agora mostrando aí para vocês, que é a mensagem número 7 do livro Palavras de Vida Eterna, que trata do tema melhorar para progredir, né? Essa mensagem, melhorar para progredir, ela fala exatamente
dessa questão de que se nós não melhorarmos, né, se nós não ampliarmos a nossa capacidade de olhar para as coisas com sabedoria, né, nós não progrediremos, né? Ou seja, é isso que Jesus está dizendo aqui quando ele fala sobre ouvidos que não ouvem. O que são os ouvidos que não ouvem? São os ouvidos daqueles seres que não estão empenhados em purificar seu coração e sua mente de modo a assimilar os ensinamentos com uma compreensão profunda da realidade. Se nós não nos trabalharmos para nos melhorarmos, nós não vamos progredir. Isso lembra também uma frase que a gente já citou aqui diversas vezes do professor Cortella, né, quando ele diz fazer o melhor nas condições que temos até que tenhamos condições melhores de fazer melhor ainda, né? Ou seja, nós temos que melhorar dentro das condições que temos agora, das condições objetivas e subjetivas, das condições externas e internas que temos agora. Precisamos melhorar dentro dessas condições para que tenhamos condições amanhã de progredir mais, né? Ou seja, em outras palavras, à medida em que avançamos no caminho, mais condições de avançar nós criamos para nós mesmos. Percebe? Ou seja, a lei do progresso ela é interessante porque nós precisamos progredir para poder ter a capacidade de nos melhorarmos e precisamos nos melhorar para ter a capacidade de progredir. E como é que se faz isso? Olhando com realismo para o nosso momento presente, lembrando, como diz o provérbio chinês, que uma caminhada de 200 milhas começa sobre os nossos pés, né? O que quer dizer isso? Olhamos para a nossa realidade tal qual ela se nos apresenta agora, olhamos para nós mesmos com muita honestidade, buscando ver tudo aquilo que precisa em nós ser corrigido e iniciamos imediatamente esse trabalho de correção. Porque é esse trabalho de correção que amanhã vai melhorar as nossas condições de nos melhorarmos, né? Ou seja, se hoje as nossas condições de nos melhorarmos são pequenas, né, é exatamente trabalhando sobre essas condições que amanhã nós teremos condições melhores de fazer melhor ainda, né? Então, essa passagem que tem esse título, dar-se-á àquele que tem, ela está diretamente conectada com aquela mensagem que nós já sorteamos aqui, que eu citei agora há pouco, mensagem número 7, melhorar para progredir. Ou seja, aquele que tem, ele tem o quê? Ele tem essa determinação, ele tem esse trabalho contínuo de se melhorar permanentemente, de tal modo que ele cria condições de receber a semente evangélica num solo espiritual mais fértil, que é o solo da sua própria intimidade, da sua própria interioridade. É assim que nós devemos ver o nosso mundo interior, como um solo, né? Um solo que precisa ser arado. E como é que eu aro esse solo, né? Como é que eu preparo esse solo para a sementeira evangélica? É exatamente me melhorando, corrigindo minhas imperfeições, superando minhas obscuridades mentais, trabalhando para cada vez mais mudar o modo de operação da minha mente, afastando-me da materialidade, que é o mundo de Mamon, e aproximando-me mais da espiritualidade, que é o mundo de Deus, né? E aí no item 14, ainda dentro desse tópico, dar-se-á àquele que tem, nós temos uma passagem retirada do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25, onde Jesus também diz, dentro desse ensinamento diz: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem
até o que tem se lhe tirará. Olha só que interessante. Se a gente fizer uma leitura literal desse texto, ele se mostra totalmente contraditório, né? Porque como é que ao que não tem, nós vamos ainda tirar? Se ele não tem, nós vamos tirar o quê? Porém, eu vou lembrar aqui mais uma vez que ao lermos o Evangelho, nós precisamos sempre nos propor a fazer uma leitura interiorizadora, né? Ou seja, uma leitura que se volte para a caracterização e a descrição do nosso mundo interior. Então vejam, quando Jesus diz ao que não tem, até o que tem se lhe tirará, ele está se referindo exatamente àquilo que agora há pouco eu falei em relação àquela mensagem número 7 do livro Palavras de Vida Eterna, melhorar para progredir. Ou seja, o que ele está querendo dizer quando ele diz ao que não tem, até o que tem se lhe tirará? Ele está dizendo o seguinte, que aqueles que não trabalham para melhorar suas condições atuais, né, além de não melhorarem essas condições, elas além disso vão se deteriorar. Porque vejam, nosso mundo interior, ele está sujeito aos mesmos princípios que regem o mundo exterior. E o que acontece com a água estagnada? Né? A água estagnada, hoje em dia, inclusive aqui em Brasília, né, vem aqueles vigilantes de saúde, né? Não sei se é esse o nome que se dá, eles vêm aqui na nossa casa para ver se tem água nos jarros e tal, água ao ar livre, para ver se não, porque esse é um ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti, que transmite a dengue, né? Então esse é um exemplo bom, né? Se a gente deixar a água ali parada e não fizermos nada com essa água, né? Ali vai virar um criadouro de mosquito e nós vamos ser contaminados pela dengue. Ou seja, além de nós não usarmos aquela água nem para beber, nem para regar, nem para fazer nada de útil, ou seja, além de não usar aquela água para melhorar as nossas condições, nós ainda vamos ter uma piora das nossas condições porque vamos contrair dengue. Então é isso que essa passagem está dizendo, né? Quando Jesus diz ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Ou seja, nós estamos aqui, deixamos a água empoçada, estagnada, né? E o que aconteceu? Reprodução do mosquito e nós fomos contaminados pela dengue. Fazendo a leitura interiorizadora e remetendo a mensagem melhorar para progredir, o que acontece? Se nós não trabalharmos diariamente para nos melhorarmos, não só não progrediremos, como criaremos situações psíquicas ainda mais complexas, porque nosso mundo interior ficará como uma água estagnada, atraindo os pensamentos, ou deixando que penetrem na nossa mente os pensamentos mais negativos, né? Deixando que os nossos impulsos tomem conta do nosso mundo interior, reinem no nosso mundo interior, e com isso as nossas condições psíquicas, psicológicas e consequentemente também físicas vão só piorar, né? Então é isso que Jesus está dizendo quanto àquele que não tem, ou seja, aquele que não tem a vontade de se melhorar, ou que não tem a prática diária de se melhorar, até aquilo que tem, que é o estado psíquico de relativo equilíbrio, vai acabar se deteriorando. Porque, como a gente deu aí vários exemplos, né, nos princípios da vida, a vida é movimento, né? E o movimento mais harmonioso que nós podemos fazer em relação ao nosso mundo interior é nos melhorarmos para podermos progredir, para podermos avançar no caminho espiritual, né? É preciso nós entendermos, né, como diz Emmanuel, que o rio dos dons divinos, né, Emmanuel diz isso, né, o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, ele passa em todos os continentes da vida. Vamos entender o seguinte, que os continentes da vida são os nossos corações e as nossas mentes. Então, o rio dos dons divinos
passam por todas as mentes, por todos os corações. Todos esses dons estão aí disponíveis incessantemente. Porém, Emmanuel chama atenção para o fato de que cada um só recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Então nós precisamos cuidar do nosso recipiente, pessoal. É isso que essa mensagem de Jesus está dizendo, né? É preciso que a gente relacione esse ensinamento com a parábola dos talentos. Lembram da parábola dos talentos? Quando Jesus diz que o Senhor deu 5 talentos a um, a outro 2, e a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, os talentos divinos, eles são infinitos, ilimitados, imperecíveis, imortais, eternos. Porém, é preciso que nós ampliemos a nossa capacidade de recebê-los, né? É preciso que a gente não esqueça que, embora esses dons divinos estejam disponíveis para todos nós, somos nós que precisamos desenvolver a capacidade de recebê-los, né? E como é que a gente desenvolve essa capacidade? Primeiro, não reclamando da vida, né? Ou seja, ao invés de reclamar, ou seja, de reafirmar a negatividade, nós devemos agradecer. É o primeiro passo. Expressar gratidão por tudo aquilo que acontece na nossa vida, entendendo que tudo isso são experiências que brotam de uma mesma fonte, uma fonte que nos convida ao autoaperfeiçoamento, à evolução espiritual, ao crescimento interior. Então, mesmo diante das situações mais trágicas, mais difíceis, né, mais comoventes, é preciso que a gente entenda que mesmo aí, a alegria e o brilho dos planos mais altos estão disponíveis para todos nós, desde que nós nos proponhamos a transformar as dificuldades em degraus de ascensão à espiritualidade superior e, consequentemente, em degraus que nos aproximem da perfeição espiritual completa e insuperável, né? Portanto, a mensagem que fica desse tópico aqui, onde Jesus fala que dar-se-á àquele que tem, né? A mensagem que nos fica desse tópico é justamente a de que nós estamos mergulhados na onipresença divina. Nós estamos banhados pela onipresença divina. Nós estamos cercados de amor. Estamos cercados de cuidados de um Pai infinitamente bondoso. Mas não podemos nos esquecer de que as dádivas desse Criador poderoso só vão se fixar em nós na medida do desenvolvimento das nossas capacidades espirituais.